Sejam todos bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Dando continuidade aos trabalhos das palestras virtuais do Centro Espírita Apóstolos do Bem, da Indaiatuba, São Paulo, eu, Maria Inês, farei a reflexão junto de vocês sobre o tema o amor filial. Mas antes eu convido a todos para que, unidos em coração e em pensamento, possamos agradecer a Deus Pai pelo dom da vida e pelas inúmeras oportunidades que temos de aprendizado, de aprimoramento. Que Deus Pai ilumine a nossa mente e o nosso coração. Que assim seja, graças a Deus. Esse tema, o amor filial, tem muita relação com a lei da reprodução. Em O Livro dos Espíritos, na questão 686, temos assim: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E a resposta: evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então nós entendemos que somos espíritos encarnados. A cada existência, a cada encarnação, nós necessitamos habitar a matéria física para assim darmos sequência à nossa evolução. Então a vida no corpo físico, ela é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. E a lei da reprodução, que é uma das leis morais que nós aprendemos na doutrina espírita, é importantíssima no mundo material para a reprodução dos corpos físicos. Deus, nosso Pai, como sabemos, criou os espíritos simples e ignorantes, não perfeitos, mas com capacidade para aprender. Então, todo espírito tem que passar pelas formas físicas, pelas experiências junto à matéria, para que assim possa progredir através das multimilenares encarnações. Então é assim que o homem vai adquirindo mais conhecimento, vai aprendendo a fazer o uso do seu livre-arbítrio, assumindo a responsabilidade de seus atos, vai se aperfeiçoando, aprimorando, substituindo a força bruta pela inteligência e pelo amor. E quando a lei da reprodução se traduz por ação meramente carnal, predominando a natureza do corpo sobre a alma, revela-se aí a condição de inferioridade do espírito. A vida, como sabemos, é um dom precioso que em todas as suas manifestações expressa as bênçãos do Pai Criador. Mas, infelizmente, o homem, a mais sublime das criaturas, nem sempre sabe valorizar a própria vida. Muitas vezes, ainda pelo descuido, pela invigilância, pelos abusos, se deixa levar no mundo das paixões, prazeres, vícios, corrupção, injustiça, desonestidade, etc., reduzindo-se na maioria das vezes a um farrapo humano por ser extremamente materialista. Então é necessário que a gente aprenda, que a gente saiba viver e não passar pela vida sem realmente viver a vida. É bem verdade que todos nós passamos por dificuldades, problemas, mas nós devemos saber enfrentar, controlar, superar, porque a dor, o sofrimento não são castigos, mas são experiências necessárias, são desafios pelos quais temos que passar, visando assim o nosso aprendizado.
Nós não podemos prever os imprevistos e nem deixar de passar por aquilo que temos de passar. Não podemos nos esquecer da lei de ação e reação, de causa e efeito, como a gente já ouviu tantas vezes. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Portanto, nossa vida, a nossa existência, a cada encarnação, é uma bênção, é mais uma oportunidade que Deus, nosso Pai, nos concede para que possamos aprender mais, resgatar nossos débitos e melhorando nossas falhas rumo ao caminho da perfeição. No Evangelho, Jesus nos adverte e fala: o fardo nunca é maior do que podemos suportar. Mas como viver bem? Como aprender? De que jeito? De que maneira? Nós precisamos ter consciência de que todos nós somos sim importantes. Cada um tem seu devido valor, seja dentro da família, seja no trabalho, no convívio social, no convívio religioso, no lazer, etc. E assim, através da lei da reprodução, pelas portas benditas da reencarnação, fazemos parte de determinada família, grupo de pessoas, e cada um de nós está exatamente aonde necessita. Então nós temos que ter essa consciência que nós não vivemos isolados e nem sozinhos. Nós precisamos uns dos outros, precisamos dessa convivência, desse relacionamento. E hoje nós nos servimos dos conhecimentos, experiências dos nossos antepassados, nossos pais. Amanhã, os nossos filhos herdarão a nossa experiência e assim sucessivamente. Então, o planejamento familiar cabe exclusivamente aos cônjuges. Muitas vezes, pais que têm melhores condições e recursos econômicos são aqueles que têm menor número de filhos. Ou o contrário, né? Quando quase não tem muitas condições e o casal tem maior número de filhos. Mas, seja qual for a opção do casal, de ter mais ou menos, aqueles que estão programados, que necessitam reencarnar nesta ou naquela família, chegarão sim, mais cedo ou mais tarde. Porque no plano espiritual, como aprendemos, o processo reencarnatório é minuciosamente planejado. Porque os filhos não são simplesmente filhos do acaso. Eles já são programados na esfera espiritual para pertencer a determinada família, segundo a lei da reencarnação. E isso de acordo com créditos ou débitos das encarnações passadas. Então nós vemos aí alguns casos, né, de casais que muitas vezes querem, esperam, né, pelos filhos e eles não chegam. Mas passado alguns anos, a esposa em idade um pouquinho mais avançada, ela engravida. E o filho vem para o convívio do casal. Ou ainda outro caso, quando a mulher tem abortos naturais, mas depois de certo tempo ela engravida sem problema nenhum e finalmente tem o filho desejado. Outras vezes, pais que se revoltam porque não aceitam a chegada, o nascimento de um filho. Mas aqui vem um lembrete. O nascimento desse filho é necessário que ele seja muito bem aceito e recebido da melhor forma possível. Por quê?
Conforme a aceitação dos pais, os filhos serão seus amigos generosos ou poderão ser rudes adversários. Aí vem um ponto importante também. Como encarar o filho deficiente na família? É raro a família que aceita o filho deficiente, seja fisicamente ou mentalmente. A decepção é grande, os planos desmoronam, a realidade é bem diferente, né, do que esperava, com a chegada de um ser frágil, enfermo e às vezes mutilado. Muitos pais não aceitam que esse ser seja o filho gerado, às vezes se revoltam, e muitas vezes essa frustração decorre do orgulho ferido. Mas a doutrina espírita nos esclarece, pelas leis da reencarnação, que o filho deficiente é aquele que nas encarnações passadas abusou dos dons da vida, com extravagâncias, perversidade, ferindo a si próprio e a outros, mas não cometeu seus débitos sozinhos. Sempre existe a parceria, tanto nos débitos como nos êxitos. Então, o filho deficiente, com certeza, não é a primeira vez que compartilha com seus pais de uma experiência de vida. E assim, os pais e filhos recomeçam juntos uma abençoada experiência, onde o amor deve superar todas as limitações. Então, o filho deficiente, de qualquer natureza, ele necessita do amparo, da atenção, do amor, porque ele é o antigo companheiro de outras existências, que suplica ajuda neste seio familiar para assim redimir as suas faltas. Mas assim como o filho deficiente necessita dos pais, os pais também necessitam dele, porque é ele também que concede a seus pais a bênção da oportunidade de reparação em relação a ele. Aí nós poderíamos perguntar assim de uma forma geral: quais são os deveres dos pais? Então nós sabemos e aprendemos que é pela sabedoria divina que a infância na espécie humana demora um período muito maior do que em outro ser vivo. Por quê? É nesta fase que a aprendizagem, a aquisição de bons hábitos são mais fáceis de serem aprendidos, adquiridos. É exatamente do 0, mais ou menos, até os 7 anos, que a criança vai assimilando o conhecimento, o seu caráter está sendo formado, e todas as experiências adquiridas nesta fase, neste período, resultarão em boas ou más condutas na vida humana. Perdão, na vida humana e na vida adulta. Então, grande é a responsabilidade dos pais na educação de seus filhos. Não devem ser omissos, negligentes, para que no futuro não venham sofrer lamentáveis consequências. Então, cabe aos pais ensinarem desde cedo o respeito, o companheirismo, a indulgência, o diálogo. E principalmente os pais devem ter a energia moral, porque os filhos muito necessitam, e podemos dizer ao longo da vida. Chico Xavier, certa vez, disse: pais, não abandonem seus filhos, porque os traficantes
traficantes os adoram. Então nós entendemos que os pais são os espelhos dos filhos. É através do exemplo, da convivência, que eles vão aprendendo a ter o discernimento entre o certo e o errado, o que pode, o que não pode, o que se deve ou não fazer, o que convém, o que é possível realizar. Mas eles precisam entender que liberdade implica em responsabilidade. Porque na educação dos filhos não deve haver aquele excesso de severidade, mas nem a liberdade desenfreada, exagerada e sem limites. É importantíssimo que os pais não deixem de dar aos seus filhos, além da educação intelectual, moral, que deem a eles a educação religiosa, pois as crianças precisam aprender os reais valores da vida, a humildade, o respeito, o amor ao próximo e a Deus. Aqui um parênteses, a importância da evangelização. Aí vem outra questão. Falamos dos deveres dos pais e agora, quais são os deveres dos filhos? Então, os filhos também têm deveres intransferíveis para com seus pais. A afeição, a gratidão, os cuidados, a compreensão. Cabe aos filhos a assistência, o auxílio, o amparo aos seus pais, seja na maturidade, seja na velhice, seja na saúde ou na enfermidade. Infelizmente, nós vemos tantos casos de ingratidão, onde os filhos ignoram seus pais, principalmente na velhice. O descaso é doloroso. Outras vezes, casos de filhos, porque dão ajuda financeira, acham que já estão fazendo muito, estão fazendo demais, mas ainda não compreenderam que o que mais os pais necessitam é a atenção, cuidados e a presença carinhosa. Eu separei um texto interessante, talvez vocês já tenham ouvido, tenham lido, que é de Mariluz Vieira, e vem nos mostrar o que acontece em muitas famílias. Então, narra assim. Um viúvo muito rico repentinamente foi acometido de paralisia nas pernas. Vivia no leito, rodeado pela atenção dos filhos. Recebia muita assistência. Durante a doença, ele passou a refletir sobre a vida e começou a desapegar-se dos bens que possuía. Por que morrer com fama de rico? Pensava ele. Desejava ter paz, tranquilidade. E assim pensando, certa vez chamou seus 4 filhos adultos e com eles repartiu todos os seus bens. Terras, sítios, imóveis foram divididos e entregues a cada filho. Mas, com isso, tudo se modificou. Por quê? Possuidores de riqueza própria, os filhos se fizeram distantes, indiferentes. Muito embora o pai lhes rogasse atenção, visitavam-no raramente, pois viviam preocupados apenas com os seus bens e só pensavam no dinheiro. Muito triste, quase completamente abandonado, o velho senhor percebeu que havia se precipitado, porque seus filhos, após a partilha dos bens, se mostraram criaturas irresponsáveis. Mas,
certo dia surgiu inesperadamente um velho amigo que há muito lhe devia uma boa quantia de dinheiro. Muito satisfeito, vinha pagar ao paralítico o empréstimo feito. Na presença de 2 filhos, o velho guardou a grande quantia em um cofre ao lado da cama. E a partir daí, novamente o ambiente se modificou. Os filhos voltaram às antigas atenções, cercando o pai de cuidados, de atenção. Durante os 2 anos em que ainda viveu, raramente o paralítico se viu sozinho, desamparado. E com serenidade, certo dia, veio a desencarnar. Mas, após o enterro, os 4 filhos vieram aflitos, ansiosos para abrir o cofre. E qual a surpresa quando somente encontraram um bilhete que dizia: meus filhos, Deus abençoe vocês todos. Todo o dinheiro que recebi, distribuí entre instituições de caridade. Deixo, porém, a vocês esta recomendação do Evangelho do capítulo 14, que diz: honrar a vosso pai e a vossa mãe. Termina o texto. Então, se fizermos um breve comentário, uma análise, quantos casos parecidos com esse texto que acontece em tantas famílias, que só valorizam, só dão importância aos bens materiais, às riquezas, se esquecem do verdadeiro sentido da vida. Às vezes, quando os pais acham que somente o dinheiro é melhor, mais importante, ainda não compreenderam que levam seus filhos a serem egoístas, calculistas, extremamente materialistas. Quantos filhos que temos e sabemos que têm relacionamento com os pais, mas visando apenas os bens, os interesses financeiros, almejando herança que irão receber, assim como a história nos mostrou, ou ainda aqueles filhos que tratam seus pais com desprezo, com indiferença, descaso, porque eles nada têm para deixar de bens materiais. Mas, qualquer que seja a situação dos pais, não cabe de forma alguma a negligência por parte dos filhos. É necessário que tenhamos consciência do amor filial, do amor fraterno, do amparo que os pais necessitam, porque os filhos de hoje serão os pais de amanhã. Então, queridos companheiros, a nossa reflexão de hoje, dessa importância, de pais e filhos, eu convido a todos para que juntos, neste momento, possamos agradecer a Deus pelas oportunidades e aprendizado, que tenhamos a compreensão, a importância da educação dos filhos, assim como da gratidão dos filhos em relação aos pais. Como ali falou, honrar a vosso pai e a vossa mãe. Que tenhamos a certeza, a confiança de que podemos fazer, sim, tudo aquilo que for possível. E assim, agradecidos por este momento, nós vamos dizendo mais uma vez a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus,
santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novos erros, novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.